Mas isso, irmãos, ser conhecido, ser predestinado, ser chamado, justificado e glorificado, seremos e já somos pela presciência de Deus. Não foi só no Antigo Testamento, continua sendo até hoje. Jesus escolheu os seus, como já disse antes, e lá em João 6, no versículo 70, Jesus ali, ele diz assim, olha, não vos escolhi eu em número de 12, contudo um de vós é diabo. E Jesus está dizendo ali, eu vos escolhi, eu vim até vós. E nós temos na palavra de Deus momentos em que Jesus está escolhendo os seus ali. Quando ele passa pela coletoria, está ali Mateus, e ele só olha para Mateus e ele diz, vem, segue-me. Mateus deixa tudo ali. Era uma profissão ali em que Mateus poderia adquirir riquezas ali como cobrador de impostos, mas ele abre mão de tudo para seguir a Jesus. É um chamado irresistível, assim como foi nas nossas vidas, quando o Senhor veio até nós através de uma palavra pregada. O Espírito Santo de Deus começou a trabalhar conosco. Então é a mesma coisa, o chamado de Jesus, o chamado de Deus é irresistível, porque quando você ouve a palavra de Deus e você fala, e você percebe, eu estou equivocado no meu modo de agir, de andar, eu nunca ouvi essa palavra, eu nunca fui mencionada a mim essa palavra, é diferente de tudo que eu tenho ouvido. Então o Espírito Santo começa a convencer aquela pessoa. Por isso a importância de anunciar a palavra de Deus. E quando nós terminarmos tudo isso aqui, irmãos, tudo isso aqui eu vou terminar com uma pergunta apenas. Para mim. Para mim. Então Jesus diz, não vos escolhi eu em número de 12, então Jesus escolhe os seus. Nós somos escolhidos de Deus. E se nós somos escolhidos de Deus, nós somos preciosos aos olhos do Senhor. Porque nós fomos comprados com alto preço. Nem ouro, nem prata, nem toda a riqueza do mundo, do universo, poderia pagar esse preço. Por isso que a palavra de Deus, lá Paulo diz, o nosso escrito de dívida foi cravado na cruz. Justamente naquele momento em que Jesus se dirige ao Pai e diz, está consumado. A obra salvífica da cruz, que começou lá no Éden, está consumada. Não há mais nada ao que se fazer, não há mais nada ao que se pagar, não há mais nenhum sacrifício a oferecer. Tudo está consumado. E aí, irmãos, esses escolhidos, em momentos Jesus tem dificuldade com eles. Eles são escolhidos, são separados, estão com Jesus, caminhando com Jesus. Imagine que escola, imagine que curso teológico você poder caminhar com o próprio mestre. Você poder ver todos os milagres feitos através do mestre fazendo os milagres. É tão maravilhoso, irmãos. Mas há momentos em que Jesus, em que esses seus discípulos, que depois se tornariam apóstolos, traz alguma dificuldade. Por quê? Porque eles são chamados para anunciar o reino de Deus, para levar a boa nova. É certo que depois do Pentecoste, na inauguração da igreja, eles assim o fizeram. E não tiveram temor de perder a própria vida, pelo contrário, entregaram as suas vidas por amor ao Evangelho, por tudo aquilo que eles tinham aprendido. Mas, enquanto eles estavam na caminhada com Jesus, eles que foram chamados para serem facilitadores daqueles que ainda estão perdidos, de ouvir a palavra de Deus, para que eles também sejam alcançados pelo Espírito Santo, pela graça e misericórdia de Deus. Em momentos eles são difíceis. Porque em João 6, 26 diz assim, olha, quando uma multidão, depois de ver que Cristo fez a multiplicação dos pães, no outro dia eles voltam a procurar Cristo. E lá a palavra de Deus, quando eles atravessam o mar, sabendo que Jesus está lá, e eles interrogam a Jesus,
ele chegou até ali, o porquê dele estar ali, Jesus diz, olha, em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Esse é o motivo que vocês me procuram. Esse é o único motivo que vocês estão aqui. O que move vocês é aquilo que vocês comem e sustentam fisicamente, mas vocês devem trabalhar pelo pão que permanece, não pelo pão que perece. E aí, irmãos, aqueles discípulos que estão ali, em um momento lá, em João 8, Jesus está ali em Samaria, está tratando com aquela mulher samaritana, e é proposital que Jesus envia os seus discípulos a comprar mantimento na cidade para que ele ficasse a sós ali e tratasse com aquela mulher, que na hora mais quente do dia ela vai buscar água porque não há condição dela buscar mais tarde, talvez pela sua posição social, rejeitada pela sociedade por aquilo que ela era. Ela vai na hora mais difícil do dia e Jesus ali está tratando com ela. E quando Jesus termina de falar com ela, que ela sai e vai ali levar a boa nova aos samaritanos, os seus discípulos chegam e insistem para que Jesus coma. Jesus não quer comida física, ele está ali em comunhão com o Pai, ele está ali resgatando vidas, ele está ali levando as boas novas do Evangelho aos samaritanos. Não pode ser interrompido simplesmente porque está com fome, os seus discípulos estão com fome, tudo bem, eles que comem, mas eles insistem com o Mestre, e o Mestre diz, eu só tenho uma comida a comer e vocês não conhecem. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então os discípulos ali tentam intervir ali, tentam tirar a atenção do Mestre. Não, Jesus está em comunhão com o Pai. Não há o que possa interromper a comunhão do Filho com o Pai. Há uma tratativa ali, anúncio de salvação ali. O Evangelho está sendo pregado, o Evangelho está sendo anunciado, o Evangelho está alcançando pessoas, e isso é mais importante do que qualquer comida física oferecida para o Mestre naquele momento. Isso serve para nós como lição. O que nós estamos recebendo é celestial, é terreno, agrada a Deus, desagrada a Deus. E Jesus tem dificuldade com os fariseus e chama os fariseus de hipócritas. Vocês não entram no reino e não deixam entrar aqueles que estão entrando. Vocês trazem dificuldades. Vocês não recebem a palavra de Deus. Vocês dizem que seguem, que conhecem e seguem as leis, mas não. Vocês cobram que os seus sigam a lei, mas vocês mesmos não seguem. Vocês são hipócritas. A hipocrisia é assim, você dizer que é e não é aquilo que você diz que é e exige que as pessoas sejam igual a você. Hipocrisia. E Deus despreza isso. E aí Jesus continua, irmãos. Pense na multidão, pense nos discípulos, pense em você como discípulo de Cristo. E Jesus, então, lá em Lucas 10, ele vai contar a parábola do bom samaritano. Que parábola maravilhosa! Que serve para nós repensarmos as nossas vidas. Porque às vezes nós passamos por um necessitado e nós dizemos, está aí porque escolheu. Nós não sabemos o que está dentro daquele coração, nós não sabemos o que passa naquela mente, nós não sabemos a vida pregressa daquela pessoa e nós viramos as costas e vamos embora. Porque aqui Jesus está falando de um homem caído à beira do caminho que vem de Jerusalém para Jericó. Há um sacerdote que passa, há um levita que passa, eles servem no templo, são religiosos, seguidores da lei ou não sei, mas Deus conhece o coração de cada um, mas eles passam por ali, quando vê aquele homem caído, eles passam de longe. Mas Jesus está dizendo ali, há um samaritano que passa ali, a sua viagem ele está indo também para Jericó, mas ele perde o seu precioso tempo ali com aquele homem. Ele pensa as feridas daquele homem com azeite e vinho.
Ele coloca aquele homem na sua cavalgadura e ele continua a pé, mas aquele homem está sendo levado para onde há recuperação. Aquele samaritano é o Filho de Deus anunciando o Evangelho e levando para um lugar onde ele será acolhido e ali será curado. E isso é para nós, irmãos, quando nós temos convidado para assistir às nossas reuniões ou para comparecer em nossas reuniões, quando a palavra de Deus vai ser anunciada, vai ser pregada, vai ser então compartilhada. Mas esse samaritano, ele faz isso. Ele leva. Ali há dois tipos de pessoa: o religioso que vira as costas, mas o samaritano desprezado pelo religioso que acode o caído. Qual deles Deus tem mais prazer na vida? E depois nós vemos em Marcos 9:8, quando João chega para Jesus e diz: Mestre, nós vimos ali um homem que em teu nome está expelindo demônios, mas nós o proibimos de fazer isso, porque não é um dos nossos, não nos segue. E Jesus vai dizer: não, deixa. Aqueles que não são contra nós é por nós, deixa. E nós temos algo tão maravilhoso na palavra de Deus, e eu vou ler para os irmãos rapidinho, em Filipenses 1, irmãos. Que palavra maravilhosa de um encarcerado. Que palavra maravilhosa de um homem que era perseguidor, torna-se perseguido, está na prisão, está ali falando do amor de Cristo, embora sofrendo as algemas oferecidas a ele por amor do Evangelho. Olha aqui quando Jesus diz para os seus discípulos: não, deixa-o anunciar o Evangelho. Se não é contra nós, é por nós. Mesmo que vocês não o conheçam, mesmo que não estão conosco no nosso grupo, mas de alguma forma ele está anunciando o Evangelho. E Paulo vai dizer para os filipenses: quero ainda, irmãos, ali no versículo 12 do capítulo 1, cientificados de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Eu estou preso, sim, mas é para o progresso do Evangelho. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Pensa o que Paulo está oferecendo na prisão. Ele não está murmurando, ele não está reclamando a Deus pela sua situação. Ele está anunciando aquilo que ele recebeu, dando de graça aquilo que de graça lhe foi dado. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas. É possível alguém ser estimulado em ver alguém preso, mas sim, a pessoa de Paulo ali, como ele diz: não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Quando olhavam para ele, viam Cristo na vida dele, e mesmo em algemas, eles eram estimulados a anunciar o Evangelho, ousadamente, com desassombro, anunciar a palavra de Deus, com mais coragem, alvidez. E ele diz: alguns sim, efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros porém o fazem de boa vontade. Esses por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias, pensando eles que vão trazer dificuldade para mim. Não! Ele não era preso de Roma, ele não era preso, ele era preso de Cristo, ele é prisioneiro de Cristo. Ele está ali por causa de Cristo. Todavia, que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo, me alegro, me exulto. Sim, sempre me regozijarei. Não importa a maneira que Cristo esteja sendo pregado, importa que Cristo está sendo pregado. E é isso que Jesus está ensinando para os seus. Eles não são dos nossos, mas eles estão anunciando. Se estão expelindo demônios porque receberam autoridade para isso, mesmo vocês não o conhecendo.
Porque a obra é de Deus, a obra é do Pai, realizada através de nós. Mas os seus discípulos, eles dificultam. No momento em que querem trazer as criancinhas para que Jesus imponha ali as mãos, eles tentam impedir, eles repreendem, mas Jesus os exorta: não, deixar vir a mim os pequeninos. Se vocês não tomarem o reino de Deus como uma criança, vocês não são dignos dele. Deixar vir a mim, a palavra de Deus vai dizer que então, a partir do momento que Jesus chama a atenção deles, então eles deixam as crianças se aproximar. Vê, irmãos, vê que ainda o velho homem habita em nós, e nós achamos ainda que somos melhores do que alguns. Vejam, irmãos, o que Cristo fez por nós. E nós não pudemos fazer nada por nós mesmos. O que nos deixa incapaz de dizer que nós somos melhores do que alguém. Melhor, só Cristo. Melhor, só Cristo. Bartimeu, à beira do caminho, ele grita, ele clama: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aquela multidão que está acompanhando Jesus, o que faz? Manda ele ficar quieto para não incomodar o mestre. Mas Jesus não ouve a voz da multidão, Jesus ouve a voz do necessitado. Ele manda trazer Bartimeu na sua presença, e a palavra de Deus vai dizer que quando Bartimeu recebe a notícia de que Jesus quer vê-lo, ele salta de alegria, ele deixa a sua capa e vai na presença do Mestre. Não há quem possa impedir agora ele de estar na presença do Mestre, porque o próprio Mestre autorizou a sua presença. Imagina, irmãos, você ter acesso à sala do trono de Deus, não por mérito, mas por misericórdia, por Deus permitir que você adentre a sala do trono dele. Esther correu um grande risco, entrando na sala do rei sem autorização. Mas pense no rei que usa de misericórdia e estende o seu cetro a ela. Venha à minha presença. É o Senhor estendendo a nós o seu cetro e dizendo: entra, venha, pode entrar, porque o meu filho, lá na cruz, permitiu que vocês estivessem hoje na minha presença. Vê quão maravilhoso é isso, quão glorioso é isso. Vê, irmãos, que nada desse mundo se compara a tudo isso que nós, quando justificados, poderemos contemplar, estar, permanecer. Irmãos, e há muitas coisas mais. Vê que Jesus, ele passa ali, Pedro tenta dificultar Jesus a entrar em Jerusalém. Quando Jesus anuncia que é necessário que ele vá para Jerusalém, ele vai sofrer nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas. Ele vai ser morto, mas vai ser ressuscitado no terceiro dia. O que Pedro faz? Pedro chama Jesus à parte e começa a reprovar a Jesus, dizendo: não, tenho compaixão de ti. Isso de modo algum vai te acontecer. Não vá para Jerusalém. Não vá para lá. Tenho compaixão de ti. E a verdade, irmãos, em que eu entendo, o meu entendimento aqui é que Pedro chama Jesus à parte para conversar com ele. E Pedro expõe ali tudo aquilo que falou, mas não é Pedro que está falando. Não é Pedro. Porque Jesus vira as costas. Porque a palavra de Deus diz, mas Jesus voltando-se, ele está falando com Pedro, mas Jesus voltando-se fala: arreda-te de mim, Satanás. Porque você não cogita das coisas de Deus, você cogita das coisas do homem. Você é terreno. Você cogita das coisas do homem, não das coisas de Deus.
Mas esse Pedro, ele vai ser transformado. Ele vai ser transformado num homem diante de Deus, que ele se alegra por ser achado digno de sofrer açoites por causa de Cristo. Esse homem, mesmo sendo repreendido por Paulo por estar equivocado, mas ele reconhece que Paulo está certo na palavra de Deus, e esse homem, ele não questiona Paulo. Esse homem, ele é transformado de tal forma que por onde ele passa, os doentes são colocados para que a sua sombra os atinja e lhe tragam cura. Percebe como os nossos dias, eles não podem ser iguais, porque se Pedro permanece com esse pensamento, ele não seria aquele Pedro que foi crucificado dizendo que ele não era digno de ser crucificado na mesma posição que o seu mestre foi crucificado. E já para terminar, irmãos, nós vemos que na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, há uma multidão que precede, há uma multidão que o acompanha. E toda essa multidão vai gritando, dizendo: bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas. E a palavra de Deus diz que quando Jesus entra a cidade entra em alvoroço e começam a perguntar quem é aquele homem, em cima daquele jumentinho, que está adentrando agora Jerusalém. E a multidão que clamava, que o acompanhava, eles confessam dizendo: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Percebe esses homens, essa multidão? Eles estão glorificando a Deus. Eles estão dizendo: bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. Ele é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Ele é Jesus Cristo. Só que, irmãos, o que eles esperavam de Jesus não é isso que Jesus veio trazer. Moisés libertou o povo do Egito. A libertação agora é espiritual. Não é uma libertação física do domínio de Roma, não. Era isso que eles esperavam, e nós vemos isso nos dois discípulos voltando para Emaús, que Jesus vai lá tratar com eles. Eles esperavam uma redenção do domínio romano, mas não é. É uma redenção do pecado. É uma redenção do mundo de trevas. É uma redenção que só Cristo pode oferecer. Mas eles não entendem, mas nesse momento, em não entender, eles estão glorificando a Deus, estão dando hosanas ao Senhor. Então, enfim, esse povo aqui, que eles vão lá, eles pegam ramos e vai construindo um caminho para Jesus passar com toda a honra de um rei. Esse mesmo povo, irmãos, quando eu chego lá, em Mateus 27, 22, questionado por Pilatos em o que devia ser feito com Jesus ali, eles dizem: crucificam. Em Marcos 15 é a mesma coisa. O que eu vou fazer com ele? Eu não vejo nele nenhuma condenação. Crucificam. Em Lucas 23 é a mesma coisa, mas só que com uma palavra a mais: crucificam-o, crucificam-o. Esse povo, que há momentos atrás estava dando glória a Deus, glorificando a Deus, usando nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, agora está mandando crucificar o Filho de Deus. E quando eu chego lá em João 18, Pilatos vai dizer: sim, é de costume que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Querei, pois, que eu vos solte o rei dos judeus, com certeza apontando para Cristo. E o povo então, aquele povo ali, na entrada triunfal, que clamavam ali, eles vão dizer em alta voz: não este, mas Barrabás. E vai completar dizendo assim: ora, é uma exclamação, é uma expressão de ora. Como podem vocês escolher a Barrabás e não este que não tem nenhuma condenação? Porque aí vai dizer: ora, Barrabás era salteador. E o Cristo de Deus, nenhuma condenação encontraram, nenhum delito
tudo encontraram nele para que ele pudesse ser condenado à cruz, mas foi condenado não por justiça humana, mas pela vontade de Deus, para nos justificar através da sua morte, através da sua ressurreição. E o que o Senhor pode dizer para nós, irmãos, é que nós somos um pequeno rebanho. Ele diz que, para nós, esse pequeno rebanho agradou ao Pai dar-nos o seu reino. E diante de tudo isso que nós ouvimos hoje, a palavra de Deus, não Moisés, não é Jó, não é Jesus, não é Paulo, a multidão. Porque, mesmo sendo um pequeno rebanho, nós constituímos uma multidão, que é o corpo de Cristo na terra, que servimos e seguimos a Cristo. E diante de tudo isso, irmãos, como filho de Deus, como eu, filho de Deus, eu me pergunto, e talvez você deve perguntar a você também, quem sou eu nessa multidão? Aquele que leva a palavra de Deus e facilita aquele que ainda não conhece a ter acesso ao reino de Deus, ou aquele que tenta impedir aqueles que querem entrar no reino de Deus. E quando eu digo que eu estarei com o Senhor na glória, mas não anuncio o Evangelho, e não socorro ao necessitado, e não permito que alguém mais entre na presença de Deus, eu sou hipócrita, como aqueles fariseus. Que Deus continue nos abençoando. Que Deus continue falando aos nossos corações. Graças a Deus.